Fale, meus amigos, Marcelo Pilon chegando, mais um Pitaco do Pilon, e nesse sábado, é claro, nós temos que avaliar os 4-0 do Manchester City sobre o Fluminense nessa final do Mundial Interclubes. Mas, Marcelo, você falou que estava esperançoso pelo Fluminense. Uma coisa é torcer para o Fluminense, outra coisa era o favoritismo do Manchester City, que a gente nem colocou em disputa aqui, né? Agora, gente, um jogo onde você acaba perdendo, né, por 1-0 aos 40 segundos de jogo, você muda totalmente o perfil da partida. Né? Então, o Julián Álvares fez o primeiro gol com 40 segundos, um erro do Marcelo. Ah, mas o Marcelo foi importante para o Fluminense, sem dúvida nenhuma, mas houve o erro do Fluminense. Né? Ah, mas o Nino fez o gol contra, ok, mas fez o gol contra, jogou bem. Né? Agora, não dá para discutir, gente, o que o Fluminense fez na partida quando você toma 4-0. Né? Uma coisa é o torcedor do Fluminense saber avaliar o ano do Fluminense, tem que dar palmas, né, porque o Fluminense ganhou. O Fluminense ganhou o Carioca, ganhou a Libertadores, passou na semifinal, fez a final, teve brasileiro que não chegou nem na final, né, do Mundial nesses últimos anos, né? Já visto o Palmeiras, já visto o Flamengo. Mas quando você perde de 4-0 para o Manchester City, você acaba realmente na história, depois com o tempo, não vai pensar, porque o Fluminense dominou a partida durante 15 minutos, deixou o Manchester City na roda. Não, o importante fica cravado o placar de 4-0. Então, se vocês basearem nos grandes resultados, então nós podemos falar quando o Grêmio jogou contra o Real Madrid, quando o Flamengo jogou contra o Liverpool, mas foram jogos mais emparelhados? Sem dúvida nenhuma. Né? Quando você vira o primeiro tempo com 2 gols e toma 4 no segundo tempo, é claro que é uma goleada, não tem como você questionar. Existem fatores que são importantes, mas Marcelo, o Haaland não jogou, o De Bruyne não jogou, mas o Grealish jogou muito bem, o Bernardo Silva jogou muito bem, o Phil Foden, que inclusive fez o quarto gol, o terceiro gol, jogou muito bem, Bernardo Silva, enfim, você tem você tem uma diferença muito grande, né? Você tem um time, falando em valores em reais, né? Você tem o Manchester City que gastou mais de 1 bilhão em investimento e você tem o Fluminense que gastou 50 milhões. Então você tem uma diferença financeira importante. Se, por exemplo, o Rodri acabou machucando na partida, né? Se isso aí preocupa o Guardiola pode ir no mercado, ele tem dinheiro para poder contratar qualquer jogador do mundo, né? Inclusive pagando multa. Não é o mesmo caso do Fluminense. Agora, uma fala muito importante que eu gostei foi uma fala do Fernando Diniz na entrevista coletiva. É importante o Fluminense sempre ter essas experiências de fazer jogos contra times mais experientes. Então, o recado está claro. O Fluminense tem que lutar para sempre buscar ganhar esses torneios internacionais, por exemplo, a Libertadores, pode ser até mesmo a própria Sul-Americana, para poder ter essa experiência. Né? O Rogério Ceni comentou uma coisa, né, puxando um pouco. O Rogério Ceni entendeu, como o Bahia pertence ao Grupo City, que o Bahia possa fazer amistosos com os times do Grupo City, né? Girona, Manchester City, os times dos Estados Unidos. Então essa integração é sempre muito importante. Aqui no Brasil nós temos a matéria-prima para servir a Europa, para servir a Espanha, para servir a Premier League. Só que quando você chega lá, o sistema de treinamento é totalmente diferente. Então, capacidade física do Manchester City, o Manchester City começou o jogo já marcando o Fluminense. Então, na hora que o Marcelo deu o passe errado, o Manchester City já estava armado para o contra-ataque. Então, é a questão de você aproveitar uma bola, aproveitar realmente a chance. Então, moral da história, título inédito, né, para o Manchester City, foi um título que seria inédito para cada um dos dois times. Fica a lição, né? Será que o esquema do Fernando Diniz estava certo? Não tinha que jogar mais retrancado, tal? Poderia até ser, gente, mas quando você toma um gol com 40 segundos,
né? Não tem como você pensar em nenhuma outra alternativa. Então, parabéns ao Fluminense pelo ano. O resultado de ontem foi muito ruim, né? Afinal, você toma uma goleada, por mais que seja o Manchester City, mas fica a lição para os times brasileiros, que é a questão dessa interação, né? Você ter esse intercâmbio, você mudando o calendário para você poder participar, né, durante as férias dos times europeus no meio do ano, você poder fazer amistoso, né? Enquanto você está no final da temporada aqui no Brasil, lá em meio da temporada. Então fica essas possíveis mudanças. Se nós quisermos ter um futebol equiparado com o futebol da Europa, nós temos que igualar algumas coisas da Europa. Calendário é uma coisa importante. É isso, gente. Terminou o ano de 2023 do futebol brasileiro. Nós voltamos somente em 2024 falando sobre futebol. E o Pitaco do Pilon, eu vou fazer um pitaco no dia 30, provavelmente eu vou postar no dia 31, sobre o meu ano. Eu tive uma coisa aí, poucas pessoas sabem, eu vou contar uma historinha aí para vocês no dia, vou gravar no dia 30, provavelmente vou postar no dia 31, sendo o último dia, um ano de muita superação. Tá ok, gente? Excelente sábado a todos e já desejo a todos os meus amigos, a todos que acompanham, um Feliz Natal com todos os seus familiares, amigos, pessoas que vocês gostam e que seja nesse momento, né, de Natal, que é um momento simbólico para muitas famílias, que o espírito, né, dessa questão de nascimento, da questão de estar próximo da nossa família e celebrar o nascimento, né, do Senhor Jesus, isso traga coisas boas para cada um de vocês. Tá ok? Abraço a todos e voltamos dia 31 com o último vídeo do Pitaco do Pilon de 2023. Abraço! Feliz Natal a todos!